E o que eu falei para vocês, em relação ao membro inferior, então o paciente chegar lá, sempre é bom a gente fazer uma avaliação funcional, fazer um screening detalhado. E o que inclui essa avaliação funcional? Né? Primeiro, uma avaliação física, o cara chega com dor, eu vou testar menisco, ligamento para descartar outras coisas, né? Então, às vezes o cara tem uma dor, você vai ver, pô, o cara tem uma lesão, o cara não tem ligamento cruzado, o cara não tem, o menisco tá ferrado. Então, para ver se pode ser de alguma coisa estrutural, uma falha estrutural dele, né? Igual teve uma paciente que me procurou uma vez, ela com uma dor no joelho, tem um parque famoso lá em Ribeirão, chama Parque Curupira. Ela tava correndo lá no Curupira, né? E tinha um buraco, ela não viu, tava meio escuro. Aí sabe quando você vai pisar e você não acha o chão? Você cai lá embaixo. Ela bateu, ela esticou o joelho dela, fez uma hiperextensão, ela continuou correndo, fez o treino dela, ela faz triatlon, né? Aí ela me ligou e falou, Marcelo, eu tô com uma dor assim, assado, já faz uns dias e tal. Aí ela foi lá, mas assim, foi bem simples, não foi para uma lesão mais evidente, né? Aí eu peguei e comecei a avaliar ela, pô, tava com uma inflamação, tudo bem, né? Mas a hora que eu testei lá, cara, o joelho dela é bambo, com um jogo absurdo, né? Aí você fala assim, ó, falei, Patrícia, desculpa, mas você não tem um ligamento cruzado. Eu não tô falando que foi desse trauma, mas você não tem, né? Aí eu falei, você não lembra de nada? Aí ela lembrou, nossa, quando eu tinha 12 anos eu fazia balé, eu torci o joelho, com 12 anos não vão operar. E ela ficou quase 2 meses com a perna engessada. Antigamente era assim, ligamento lesionou, ligamento cruzado, engessa a perna, né? E uma menina de 12 anos, ninguém vai querer fazer cirurgia. E ela foi para outros modalidades esportivas, se ela tivesse continuado no balé, provavelmente ela ia ter outros, né, problemas, né? Mas ela sempre gostou de correr, aí ela corria desde pequena. Correr linha reta, não tem mudança de direção. Aí ela foi pro triatlo, ela nadava, pedalava e corria. Então ela não fazia nada que envolvia pivô e giro, né? Então o joelho dela, e assim, uma mulher extremamente disciplinada na academia, as pernas fortes, então a musculatura dela sempre compensou a ausência do ligamento. Ela é o que a gente chama de compensante. Tanto é que a gente tem uma avaliação para ver se o cara é compensante ou não, né? Para ver se dá para fazer o tratamento conservador do ligamento cruzado, né? Porque não necessariamente, não a cirurgia de urgência e emergência o que você tem que fazer. É que você faz, cara, eu só corro. Cara, dá para tentar o conservador, você quer? A não ser que você esteja falseando no dia a dia, né? Não, cara, eu só tive o episódio da lesão no futebol, nunca mais tive. Vamos ver se você consegue fazer o tratamento conservador e não operar? Tem gente que consegue. Eu fiz depois de 8 anos. Aí, ó, 8 anos. Mas você tinha luxações constantes ou não? Não, porque eu mudei de esporte depois. Então, é o cara que a gente chama que é adaptador. Lembra a questão da lesão no começo da aula? O que é lesão? Ou o cara que muda de esporte. Você entendeu? É o cara que se adaptou à condição dele, mudou de modalidade, você entendeu? Porque dependendo, se você continua naquela modalidade, que envolve, por exemplo, a menina que joga vôlei. Cara, é só salto e giro, você está saltando, caindo em cima da perna, girando. Você muito provavelmente pode ter um falseio, né? Difícil quem tem a lesão e não tem, né? Mas é os adaptadores, né? Então, a gente faz avaliação para descartar qualquer tipo de lesão, né? Estrutural. Uma coisa que a gente... Avaliação simples. Você vê o trofismo da coxa, você mede uma coxa e outra. Lembra que eu falei para vocês, o cara que foi lá 5 centímetros de hipotrofia da coxa? Cara, um cara que tem até 1,5 centímetro, a literatura mostra que ainda é dentro da normalidade. Mais que isso, a gente tem que olhar contra os olhos. O que seria olhar contra os olhos? Vamos quantificar essa força. Cara, não tem déficit de força nenhuma, as duas estão equilibradas. Uma perna é mais gorda que a outra. Cara, você tem um déficit de 25%. Como que a gente classifica os déficits, tá? Até 10% de diferença entre uma perna e outra dentro da normalidade, até por dominância ou qualquer outra coisa, né? De 10 a 20% um déficit mínimo, 20 a 30 moderado, mais que 30 déficit severo. Pessoas com déficit severo não podem correr nem em linha reta, a gente fala. Porque o cara está sujeito a ter estiramento muscular, o cara, a hora que vai frear, não tem força, ele pode estourar o ligamento cruzado ou outras estruturas, né? Colaterais e tudo mais, né? Então, quando a gente olha, o paciente deita na maca, eu falo, contrai as duas coxas. Você olha na hora, você vê a diferença. Espera aí, deixa eu conferir aqui. Qual que é o melhor parâmetro para ter a medida? Que altura que eu ponho? Vocês fazem? Vocês mensuram a espessura da coxa? Você faz?
Que altura que você mede? O que é referência? O que a literatura mostra pra gente? Você marca o polo superior da patela, tem a patela, você mexe lá, a parte de cima dela. Então, assim, faz um risquinho ali. Você pega uma fita métrica, põe em direção à espinha ali, cântaro superior. 15 centímetros acima do polo superior da patela é onde, nos exames, nos estudos de ressonância, você consegue ter o maior corte de todas as porções do quadríceps e do posterior lá. Então, 15 centímetros acima do polo superior da patela, tá? Então, é o melhor lugar para você fazer a medida. E sempre quando você fazer a medida, com contração. Colocou a perna do cara deitado ali, contrai. Aperta o joelho lá na maca, lá, faz força, força, força na musculatura. Aí você mede. A eletromiografia também é posicionada aí nessa região. Depende do músculo que você quer ver. Tem o quadríceps, né? Aí você tem o vasto medial, aí é mais com angulação. Você pega tal, porque o vasto medial, as fibras são dispostas em tal ângulo. Aí você tem que marcar o centro da patela, que a gente pega o polo superior, inferior, lateral, medial, cruza elas aqui, mais ou menos o centro dela ali. O centro do goniômetro vai ali. Aí dali você pega tantos graus para tal lado, aí você vai pegar o melhor corte das fibras. Aí você põe o eletrodo ali. Vasto lateral, tantos centímetros em tal angulação, tal. Reto femoral, tantos centímetros em tal angulação. Aí você põe, entendeu? Aí você concilia distância e angulação, porque as fibras elas são diferentes, angulações, né? Escala de dor, por quê? É muito subjetivo. Quando você coloca para o cara, lembra que eu falei para vocês quantificar? Porque a gente também tem que ter um parâmetro do paciente, né? Cara, tá doendo quanto? Cara, se for 0 a 10, 0 sem dor nenhuma, 10 pior dor da vida. Que nota que você dá pra tua dor agora falando comigo? Hoje eu tô com uma dor 6, mas já chegou a 8. Não interessa, agora é 6, tá bom. Questionários, isso é muito bom. Pontuação, Kujala para fêmur patelar, LIS ROMI-KDC para ligamento cruzado anterior, ou MAC-KOS para artrose, pacientes mais velhos. Por quê? Você vai ter um nível de classificação, um nível de pontuação, dependendo do questionário, quanto maior a pontuação pior, ou quanto maior melhor, entendeu? Então a gente vai ter um nível de classificação do cara e ver como melhora, tá bom? Isso é bom pré e pós-tratamento, né? Então o cara vai lá, faz a avaliação, a gente aplica, no final do tratamento a gente aplica de novo, tá?